você acordar, comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar, e por somente alegria. Sei, oh, sei, oh, sei, oh, sei, oh. Mágoa, tristeza e rancor, quem gosta ou obsessor. Olá, que bom ter você novamente aqui no meu canal. Eu sou o professor Wagner Klein, professor de Física, terapeuta holístico, e você está no canal Sob Nova Visão. Cuide do sentimento, eleve o pensamento. Nós estamos fazendo a leitura e interpretação do livro dos Espíritos de Allan Kardec. Nós estamos aqui no capítulo 4, Princípio Vital, que é a última parte do primeiro livro. Antes, porém, vamos falar um pouquinho sobre Allan Kardec. Talvez você não conheça, mas Allan Kardec não é o nome do pesquisador aqui nesse momento da história, né? Allan Kardec é um pseudônimo que ele adotou já depois, praticamente quando a doutrina espírita já estava construída, com base numa revelação que ele teve de que possivelmente ele, numa vida anterior, como sacerdote egípcio, ele tinha o nome de Kardec. Allan, eu não sei de onde vem, mas o Kardec era de uma encarnação como sacerdote egípcio. Ele era, durante esse trabalho que ele fez, Léon Hippolyte Denisard Rivail, e era um médico, certo? Então, portanto, ele tinha uma visão de mundo ainda um tanto materialista. E eu acho que ele optou por Kardec, principalmente por ser uma existência na qual ele era mais espiritualizado do que agora, que ele é bastante materialista. Independente da evolução de várias encarnações, ele optou, né, por esse nome Kardec. Mas sempre fez questão de dizer que a doutrina é dos espíritos, não dele. Então, quando a gente fala, você é kardecista, eu estudo o kardecismo, a gente está falando errado, né? A gente tem que falar, estamos estudando o espiritismo, porque a doutrina de Kardec, ele diz, é a doutrina dos espíritos, tá bom? Então, quem entrevistava aqui era o Dr. Rivail, né? Dr. Rivail, né? E talvez Léon para os mais íntimos, mas no final ele preferiu por Kardec. Vamos então aqui para o capítulo 4, Princípio Vital. Serão discutidos as questões seres orgânicos e inorgânicos, a vida e a morte e inteligência e instinto. Faz as primeiras considerações. Seres orgânicos e inorgânicos. Os seres orgânicos são aqueles que têm em si mesmos uma fonte de animidade ou uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Eles nascem, crescem e reproduzem-se por si mesmos e morrem. São dotados de órgãos especiais para realizarem os diferentes atos da vida e que são apropriados às suas necessidades de conservação. Compreendem os homens, os animais e as plantas. Os seres inorgânicos são todos aqueles que não têm vitalidade, nem movimento próprio e não se formam senão pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar e etc. Questão número 60. Então, a primeira desse tópico, questão 60. É a força que une os elementos da matéria nos corpos a mesma para orgânicos e corpos inorgânicos? E a resposta foi sim. A lei de atração é a mesma para tudo. 61. Existe alguma diferença entre matéria dos corpos orgânicos e aquela dos corpos inorgânicos? Resposta é: a matéria é sempre a mesma,
porém, nos corpos orgânicos, ela está animalizada. Questão 62. Qual é a causa da animalização da matéria? Resposta: sua união com o princípio vital. Questão 63. O princípio vital reside num agente particular ou não é mais que uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é um efeito ou uma causa? Resposta: é uma e outra. A vida é o efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é vida, da mesma forma que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. A pergunta 64. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constituintes do universo. O princípio vital forma um terceiro? Resposta: sem dúvida, é um dos elementos necessários à constituição do universo, mas ele tem sua fonte na matéria universal modificada. É para vós um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que todavia não são elementos primitivos, visto que tudo parte de um mesmo princípio. Completando essa pergunta, Kardec ainda diz: parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, mas numa propriedade especial da matéria universal, em razão dessas modificações? E o Espírito responde: é a consequência do que dissemos. E o Kardec ainda tenta localizar melhor esse princípio vital. Questão 65. O princípio vital reside em alguns dos corpos que conhecemos? E aí o Espírito responde: ele tem sua fonte no fluido universal. É o que chamais de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário ou elo entre o espírito e a matéria. E o Kardec ainda pergunta: o princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? E ele responde: sim, modificado segundo as espécies. É ele que lhes dá o movimento e atividade, e os distingue da matéria inerte, pois o movimento da matéria não é vida. Ela recebe esse movimento, ela não o dá. E a questão 67, a atividade é um atributo permanente do agente vital ou se desenvolve apenas em razão do funcionamento dos órgãos? E a resposta é: não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é a vida? É necessária a união dessas duas coisas para produzir a vida. Poder-se-á dizer que a vitalidade está em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Resposta: sim, é isso. Então, para essa primeira parte aqui, vamos fazer umas considerações. Parece que o Espírito ele relata para Kardec mais ou menos dentro da filosofia da medicina tradicional chinesa, que já havia hoje, né, que já tem aí 2.600 anos aproximadamente. Ou seja, né, 600, um pouco mais que isso antes de Cristo. Ela já estava basicamente fundamentada. E o que ela diz de tão próximo, né, do que diz o Espírito? Para o chinês, a vida se dá do equilíbrio, né, entre duas energias. A energia que puxa o corpo para o céu e o espírito para o céu, e a energia que puxa o espírito para a terra, né, a energia da terra. O equilíbrio entre esses dois aqui que vai dar as condições de vida para o ser. E ele diz o seguinte, né, ela diz o seguinte: o que é a vida, né? Como que se obtém a vida? Então, a vida é uma manifestação do Ti, né? É um trabalho do Ti sobre a matéria. Quem é o Ti? O Ti é a energia que está em tudo, né? É aquela que vai animalizar tudo, né? O Ti, por exemplo, a princípio nós, no momento da concepção,
absorvemos o Qi dos nossos ancestrais, nossos pais, né? E aí é chamado de Qi ancestral, que fica armazenado no rim durante toda a gestação e toda a vida do indivíduo, tá? E ele vai sendo paulatinamente consumido, né? Paulatinamente consumido. E só isso? Não. A gente vive, então a gente cresce, desenvolve o corpo, realiza todas as atividades nossas, buscando energia aonde? Nos alimentos. Então tem o Qi dos alimentos. E tudo aquilo que você vai comer tem o seu próprio Qi. E você vai metabolizar esse dentro do seu organismo. Além disso, tem o Qi do ar, que você inspira, você respira, né? Então esse ar que você está respirando também tem o Qi, né? O Qi do ar. Desses dois, dessa composição dos dois, você tem então aquele Qi que vai permanecer fluindo no seu corpo para que você tenha todas as suas atividades. Mas entendendo que o Qi, ele é uma energia, né? É uma maneira de eles entenderem a energia. E aquilo que flui dentro do seu corpo é o Shui, que é o sangue. Então o sangue e o Qi ficam inseparáveis. É eles que vão fazer a sua vida acontecer. Ao longo da sua existência, quando se trava algum problema no seu corpo, geralmente por ordem emocional, há um entrave no fluxo desse Qi que deve percorrer por todos os meridianos de todos os órgãos e todas as vísceras. Então, quando há um travamento, né, um entrave no fluxo desse Qi, você vai ter duas situações. Um ponto que não libera energia e um outro que não está recebendo. Então é necessário que esses dois pontos sejam ativados para que que continue o fluxo. Essas coisas são chamadas de síndromes, né, que vão poder gerar uma doença. E aí você já acaba entrando numa situação crônica, tá? E aí você vai ter que fazer um trabalho muito mais específico sobre o corpo. Além desse destravamento por conta de massagens, de ativações, né? É necessário também que você verifique a alimentação da pessoa, horário de alimentação, né? E os constituintes dessa alimentação, para que você faça um balanço, né? Se é um determinado órgão, você tem que ter uma determinada tipo de alimentação, para você poder fazer com que esse fluxo, né, do Qi e do Shui seja constante no teu corpo. Então, o equilíbrio disso é que vai te dar a sustentação vital, ok? Então fica bem parecido com essa conversa que se desenvolve do Kardec com o espírito, tá? O Qi seria esse fluido, né? Uma interpretação para esse fluido universal que faz o corpo, a matéria ser animada. E aí entra para a segunda parte dessa história, que é a vida e a morte. Questão 68. Kardec pergunta: qual a causa da morte entre os seres orgânicos? Resposta: o esgotamento dos órgãos. Poder-se-ia comparar a morte à cessação de movimentos de determinada máquina desorganizada? Sim. Se a máquina está mal organizada, mal montada, a atividade cessa. Se o corpo adoece, a vida se extingue. Então, de novo, fazendo uma relação com a medicina tradicional chinesa, ela diz que quando esse fluxo cessa, né, você vai buscar energia onde para continuar vivendo, já que não está tendo fluxo do Qi naturalmente. Você começa a consumir aquele Qi ancestral que ele não tem uma reposição. É aquele que se absorveu no seu nascimento, né, na sua formação, e que você mantém até o fim da vida. Então você acaba desgastando isso, e isso provoca o envelhecimento, o desgaste dos órgãos, né, e provavelmente, né, se você não recuperar uma forma de usar, desbloquear o fluxo no seu corpo, você vai exaurindo os órgãos do seu corpo. E é isso que vai causar a morte. Então, se você puder estar sempre mantendo esse equilíbrio, né, você vai ter um prolongamento da sua vida, ou seja, da energia vital do seu corpo. Pergunta do Kardec:
Porque uma lesão do coração, de preferência que é dos outros órgãos, causa morte? O espírito responde: o coração é máquina de vida. O coração não é o único órgão em que a lesão causa morte. Ele não é mais do que uma das peças essenciais. Pergunta: em que resultam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? O que vai resultar a matéria, né, depois da morte? Aí ele fala: a matéria inerte se decompõe e toma nova forma. O princípio vital retorna à massa. Ou seja, o princípio vital vai retornar à complexidade universal, né? Ao primordial. Mas a matéria, ela vai se transformar, até porque, vamos lembrar, né? Quando o corpo morre, os agentes decompositores inertes no corpo começam a absorver esse princípio vital do corpo morto, né? E, portanto, vão se desenvolver até eles mesmos morrerem, né? Aí tem uma interpretação aqui, eu vou ler, e ela foi provavelmente modificada aí nas várias versões, porque ela fala de aparelhos elétricos que a época de Kardec não eram assim tão conhecidos, desenvolvidos. Morrendo o ser orgânico, os elementos que o compõem experimentam novas combinações que formam os novos seres, os quais tiram da fonte universal o princípio da vida e da atividade, o absorvem e assimilam para devolvê-lo à mesma fonte quando deixarem de existir. Acabamos de falar da decomposição, né? Os órgãos, então, por assim dizer, impregnados de fluido vital, estão impregnados de fluido vital. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as une em certas lesões e restabelece as funções momentaneamente suspensas. Mas, quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital é impotente para transmitir-lhe o movimento da vida, e o ser morre. Os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros, e é da harmonia do seu conjunto que resulta a sua ação recíproca. Quando a causa qualquer destrói essa harmonia, suas funções cessam, como o movimento de um mecanismo cujas peças principais estão desarranjadas. Tal um relógio que se desgasta com o tempo ou se desconjunta por acidente, no qual a força motriz fica impotente para pô-lo em funcionamento. Temos uma imagem mais exata da vida e da morte num aparelho elétrico. Esse aparelho recolhe eletricidade como todos os corpos da natureza, em estado latente. Os fenômenos elétricos só se manifestam quando o fluido é posto em movimento por uma causa especial. Nesse caso poder-se-ia dizer que o aparelho está vivo. Cessando a causa da atividade, o fenômeno cessa, o aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos seriam, assim, como espécies de pilhas ou aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido determina o movimento da vida. A cessação dessa atividade produz a morte. A quantidade de fluido vital não é fator absoluto para que todos os seres orgânicos, varia segundo as espécies e não é um fator constante, seja no mesmo indivíduo, seja nos indivíduos da mesma espécie. Existem alguns que são, por assim dizer, saturados, enquanto que outros dispõem apenas de uma quantidade suficiente. Daí, para alguns, a vida é mais ativa, mais vibrante e, de certo modo, superabundante. É um exemplo típico, por exemplo, pensando na nossa sociedade, das pessoas que praticam esporte. Então, elas vão ter uma abundância de energia acumulada nos seus músculos, que permite, então, que elas possam realizar mais trabalho físico, né, e, portanto, ter maior atividade. A quantidade do fluido vital se esgota. Pode vir a ser insuficiente para manter a vida se não se renova.
pela absorção, a assimilação das substâncias que o contém. E agora vem um parágrafo que dá muitas interpretações. O fluido vital se transmite de um indivíduo para outro. Aquele que tem o bastante pode dá-lo àquele que tem pouco, e em certos casos restabelecer a vida prestes a apagar-se. Então aqui a gente pode interpretar esse parágrafo como sendo típico caso de predatismo, né? Então o animal carnívoro, um animal heterótrofo, ele vai ter que captar, vai ter que comer alguma coisa. Então ele vai, para não morrer, então ele vai, vamos supor, bater uma presa e comer a presa. Então aquele fluido vital que estava na presa, que morreu, passou então para o corpo daquele que se alimentou dela. Então esse fluido vital não se perdeu quando ela morreu, pelo contrário, foi assimilado pelo outro corpo, tá? É uma forma de interpretar isso. Lembrando, né, só para pegar um gancho naquela discussão anterior, a gente tem os animais, os seres que são autótrofos, seres vivos que são autótrofos, capazes de produzir seu próprio alimento, fazendo o quê? A síntese, né, que é a produção da glicose. Como é que ele sintetiza? Luz, água e o carbono que está no ar, né, na forma de gás carbônico. Então, com esses três elementos, com essas três substâncias, ele vai produzir a glicose e liberar o oxigênio, né? Esse autótrofo provavelmente ele apareceu depois do heterótrofo, daquele que precisa se alimentar. Porque aquele que precisa se alimentar tinha uma grande abundância de coacervados, lembra? Os coacervados lá para o nutrirem. Então eles vão surgir, né? O heterótrofo surge de absorção e metabolismo do coacervado. E mais tarde vai desenvolver o autótrofo, aquele capaz de produzir seu próprio alimento, e acaba sendo uma espécie que se expande rápido, porque vai agir semelhante ao coacervado, só que agora com a vida e a capacidade de reprodução e tudo mais, e acaba sendo mais uma fonte de alimento para o heterótrofo. E aí daí vai desenvolver toda o que a gente sabe aí das nossas várias cadeias alimentares, teias alimentares. Mas também tem uma outra forma de interpretar isso aqui. O fluido vital, capaz de ser passado de um corpo para outro, pode também estar intimamente ligado aos passes magnéticos. Então, quando a pessoa faz um passe magnético ali, irradia fluido, radiação fluídica. E como é que ela faz isso? Vai de um corpo para outro. Através do quê? Da mente, né? Você vai pensar na emanação dessa radiação. E essa radiação as pessoas normalmente usam as mãos, porque é uma característica nossa, né? Mais ocidental, de você falar, expressar, pegar, usar as mãos para fazer tudo. Então as mãos seriam também, por que não, uma maneira mais objetiva do seu cérebro conseguir fazer a transmissão dessa energia. Mas a gente sabe que principalmente essa radiação parte dos chakras Manipura, que é onde você tem a produção, né, o metabolismo dos alimentos. Então do chakra Manipura você tem uma grande quantidade de radiação. E também no Anahata, que é o chakra do cardíaco, cardiorrespiratório. Então, principalmente desses dois chakras você tem a emanação dessa energia fluídica. Mas é claro que também pode ser conduzida por outras partes do corpo. Mão, palma, ponta dos dedos, certo? Bom, então dá para fazer essas duas interpretações para esse parágrafo que foi dito. Quero lembrar aqui da pergunta um pouquinho anterior, que eu passei batido por ela, mas ela diz assim, né? Vimos que o espírito, a matéria, elementos que constituem o universo, o princípio vital é um terceiro. Aí ele fala assim, mas ele tem que o fluido vital, né? Ele tem uma contrapartida, chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. Então veja que essa sutileza, fluido magnético, fluido elétrico, é o que nós conhecemos por
eletromagnetismo, ou seja, a radiação eletromagnética. Hoje, né? Hoje interpretada radiação eletromagnética. E a gente pode até colocar aqui dentro de uma banda, tá? Que vai do infravermelho ao ultravioleta. Porque as bandas maiores do que o ultravioleta, aliás, maiores que o violeta, o ultravioleta, maiores que o ultravioleta e menores do que o infravermelho, elas são nocivas. Elas não são a vida, são simplesmente nocivas à vida. Então, esse fluido vital, eles têm que estar ali, ó, dentro desse limite, tá, de campo eletromagnético. E agora a gente vai para o pedaço derradeiro. Então eu acredito que eu vou cortar aqui o filme e fazer 2 vídeos. Se Okay? livrar da coisa grudenta,